Meus amigos, é o cinismo, né? Bahia perdeu por 2-1 em plena Fonte Nova. A torcida do Bahia compareceu em peso para uma segunda-feira, praticamente lotou a Fonte Nova. Segunda-feira, 8 horas da noite, a torcida do Bahia chegou em peso porque acreditava agora numa reviravolta do Bahia e que o Bahia ia conseguir disparar um pouquinho da galera do Z4 e poderia até brigar por uma Sul-Americana com um novo treinador que é Rogério Ceni. Só que assim, a ilusão que alguns, ou uma boa parcela da torcida do Bahia criou depois da última vitória contra o Coritiba por 4-2, essa ilusão durou pouco tempo, viu? Durou 4 minutos só, do primeiro tempo do jogo de hoje. E daqui a pouco eu vou chegar lá. E mais uma vez, eu quero falar que é um pouquinho de ilusão, porque o 4-2 que o Bahia construiu no último jogo contra o Coritiba foi um 4-2 entregue por Luan Poli, gente. Os 4 gols que o Bahia fez, 3 foram entregues de bandeja por Luan Poli. Ele simplesmente pegou a bola e entregou para os atacantes do Bahia. E para Tassiano e tal, para Ratão, a defesa do Coritiba horrorosa, estendendo tapete vermelho. Então, assim, não me venha querer me criticar e condenar na análise do pós-jogo lá do Coritiba, que eu falei. É uma vitória atípica construída no demérito do adversário. Os deméritos do Coritiba foram bizarros. As falhas grotescas de Luan Poli da defesa. Então, os 4 gols que o Bahia fez foi muito mais deméritos do Coritiba do que os méritos do Bahia. E quando eu falei aquilo lá, vários me detonaram. Vários me criticaram. Que é isso? O Bahia meteu 4 gols e você só está analisando os pontos negativos? Não, não é analisar pontos negativos. É analisar a realidade. O Bahia não fez um grande jogo contra o Coritiba no Couto Pereira. Fez um jogo que soube aproveitar das falhas grotescas da defesa. Mas se não tivesse aquelas falhas grotescas, será que o Bahia ia vencer o jogo? Não sei. Poderia ser que sim, poderia ser que não. Mas não seria um 4-2, seria um 1-0, 2-1 miado chorado. E olhe lá, né? E detalhe, vários no pré-jogo, na escalação, estavam detonando o Rogério Ceni aí. Contra o Coritiba, isso aí, tá? Tem que recapitular a fita do Coritiba primeiro. Vários, criticando, porque colocou Iago Felipe de titular, e o primeiro gol que o Coritiba faz é justamente em cima de Iago Felipe. Ele é que gera aquele espaço, aquele buraco na volância, não consegue tirar a bola da grande área, sai a finalização 1-0 Coritiba. Aquele primeiro gol que o Bahia sofreu foi culpa de Rogério Ceni de ter colocado Iago Felipe ali. E Iago Felipe não fez uma boa intervenção naquele cruzamento rasteiro da ponta direita para dentro da grande área. Então a gente tem que começar a frisar isso aqui mais uma vez. Jogo de hoje, basicamente é a mesma coisa, ele continua com o trio de meio campo, o Azevedo, o Iago Felipe e também o Tassiano, e aí o resto do time é basicamente a mesma coisa. E aí você pensa, o Bahia vem de um 4-2 contra o Coritiba no Couto Pereira. O Santos vem de um 3-0 tomado contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Já era. Bahia vai vencer o jogo. E eu acreditava nisso. Eu acreditava que o Bahia ia vencer o jogo hoje, no 2-1, 2-0, sei lá, por volta disso. Nada de goleada, né? Claro que não. Sormani estava desesperado com a goleada. Meu Deus, hoje vem uma goleada do Bahia. Pode. Não. Claro que não ia acontecer uma goleada. 2-0 poderia até pintar uma diferença de 2 gols. Só que aí, meus amigos, bate o centro, apita o árbitro, começo do primeiro tempo. E com 4 minutos de jogo, o Santos criou 4 chances claríssimas de gols. Marcos Felipe, mais uma vez, tendo que ser protagonista do Bahia, fazendo defesaças. Essa é que é a realidade. Eu sei que das 4 chances claras, 2 foram impedidos. Uma foi impedimento e a outra foi uma falta. Uma carga que o atacante do Santos fez nas costas de Canu. Mas, com 1 minuto de jogo, Marcos Leonardo finaliza a bola na trave. Com 2 minutos, o Santos perdeu um gol claríssimo. Com 3 minutos, Marcos Felipe tem que operar um milagre numa finalização de Marcos Leonardo. Com 4 minutos, mais uma bola na trave. Cabeçada do jogador do Santos, só que de fato, teve uma carga, foi falta. Se fosse gol, o juiz ia anular. Quando bateu 4 minutos, o Santos começou muito melhor do que o Bahia, marcando pressão. Um time muito bem compacto, muito bem ajustado, muito dono de si mesmo, o time do Santos, sabendo muito bem o que fazer quando tinha posse, sabendo muito bem o que fazer quando não tinha posse, na hora da transição defensiva, na hora da transição ofensiva. Eu falei, sei não, viu? Sei não. E isso eu acho que foi um choque para a própria torcida do Bahia, que acreditou num jogo muito mais fácil, porque viu o Santos tomar de 3 no jogo passado e viu o Bahia fazer 4 no jogo passado. Então, aquela expectativa toda eu acho que deu aquela esfriada, e eu tô falando também um pouquinho para mim mesmo, tá? Que eu não esperava um Santos tão bem como jogou hoje.
mudança de treinador, né? O Santos demitiu o Aguirre, que estava fazendo um péssimo trabalho, e hoje foi um interino, se eu não me engano, né? Acho que é um interino. Bom treinador. O gol do Santos é uma jogada ensaiada. Velho, parênteses rápido. O que o Santos fez hoje na Fonte Nova, com 4 minutos de jogo, foi mais do que o Santos fez em 180 minutos nos 2 jogos da Copa do Brasil. Jogo da ida e no jogo da volta. Então, o Santos em 4 minutos praticou um bom futebol. E até os 15 o Santos estava muito melhor, ganhando toda a segunda bola era do Santos. Toda a segunda bola, o Santos ganhando no meio campo, na defesa, no ataque, o Santos muito bem postado. Começou muito bem. Não é à toa que com 20 minutos, 4-1 em finalização para o Santos. Com 20 minutos. Só que aí depois dos 20, o Bahia começa a reagir na partida, começa a ganhar a segunda bola, começa a ter uma transição ofensiva mais forte, começa a finalizar mais e começa a incomodar um pouco mais. Um placar moral até os 20 era 2-0 Santos. Só que a partir dos 20 sai a finalização de Camilo Cândido e aí João Paulo começa a aparecer. Chute de fora da área, João Paulo defesaça. Depois Iago Felipe, chute de fora da área, João Paulo faz a defesaça no ângulo. Ele foi buscar a bola no ângulo. E aí o Bahia começa a crescer no jogo, começa a criar situações perigosas. O Santos parou de incomodar o gol de Marcos Felipe. Depois daí, tem mais uma finalização perigosíssima, aos 39 minutos, que o Bahia roubou a bola no campo de ataque e Everaldo, no contra-ataque dentro da grande área, tinha a opção de Tassiano, que estava passando livre, perto da marca da Cal, e tinha a opção da finalização. Os zagueiros do Santos, que foram bem no jogo hoje, os zagueiros do Santos, tá muito bem posicionado, muito tranquilos os zagueiros do Santos, gostei demais da dupla de zaga do Santos hoje, conseguiu ajustar o time da jogada, e aí Everaldo tomou a decisão da finalização, e a bola foi desviada e foi para fora, depois não saiu o gol do Bahia. Depois disso, o Santos volta a ameaçar os 44, num contra-ataque, Soteldo dá em Lucas Lima dá em Soteldo dá em Lucas Lima perde o gol, Marcos Felipe faz mais uma defesa, mais uma chance clara criada pelo Santos. Termina o primeiro tempo, mais ou menos assim, ó. Vou trazer para vocês aqui em tela a estatística do jogo. O Santos finalizou 10 vezes, o Bahia 9, e o Santos criou 2 chances claríssimas. Eu colocaria 3 no balaio, tá? E o Bahia criou uma chance claríssima. 3-1 eu colocaria ali em termos de chances claras. O Santos incomodou mais do que o Bahia no primeiro tempo, sem dúvidas. Não é à toa que Marcos Felipe, mais uma vez, teve que intervir no jogo, né? E aí vira o segundo tempo, o Bahia volta melhor, faz 1-0 com um golaço de Camilo Cândido, finaliza a bola forte no ângulo, João Paulo não conseguiu chegar na bola, e a partir daí, gente, o segundo tempo foi um jogo mais equilibrado, o Bahia com mais posse de bola, finalizando ali um pouquinho mais, mas o Santos não conseguindo contra-atacar tanto, não apresentando um grande futebol e tal, mas aí vem a tal da bola parada, né? Numa jogada ensaiada, aos 21 minutos de jogo, cruzamento de Soteldo, saiu de juiz de cabeça para a grande área, da pequena área, e aí Marcos Leonardo, debaixo da barra praticamente, faz o gol de empate. E aí, meus amigos, entra o centroavante de referência, foi mal, o Furques, né? Deixa eu ver aqui, foi o Furques, velho, o centroavante aí do Júlio Furques, isso aí mesmo. Ele entrou e fez o gol no segundo tempo, já aos 49, tralalá, aos 50 minutos de jogo praticamente. Ele recebe o cruzamento na área, faz 2-1, vira o jogo, e eu acho que o resultado foi merecido, tá? Quando você analisa a questão da estatística da coisa, né? Você vê 4 chances claras criadas pelo Santos, 2 perdidas, enquanto pelo SofaScore o Bahia não criou nenhuma. Eu discordo, acho que o Bahia criou pelo menos 2 situações claras de gols de um modo geral, tá? Então eu colocaria 4-2 ali em termos de chances claras. Eu acho que o agregado 2-1 para o Santos é merecidíssimo, tá? Gostei demais do Joaquim, fez um ótimo jogo. O João Basso gostei demais, para mim fez um ótimo jogo também. Bom jogo aí da dupla de zaga. E eu queria destacar agora, negativamente, Luciano Juba e Rogério Ceni. Rogério Ceni que colocou Luciano Juba na ponta direita, tá? No lugar de Ademir. E Juba não jogou nada, muito pelo contrário, horroroso. Como vem sendo Juba nos últimos 2 meses, não jogando absolutamente nada, errando quase todos os passes, errando as finalizações, mal no jogo de um modo geral. E eu não sei o que o SofaScore viu para colocar 7.1 para Juba aí, viu? Mas eu vi o Juba errar muito no jogo de modo geral. De verdade, não sei porque essa estatística está aqui 7.1,
Mas, enfim, para mim, Juba entrou muito mal no jogo, de um modo geral. Deu até um passe ali para Biel, né, na reta final do segundo tempo, já mais uma bola normal, que Biel finalizou a bola na pequena área e João Paulo estava muito próximo dele, fez a defesa, a bola foi para escanteio e deu só isso, basicamente. Mas Juba entrou mal no jogo e é esse o Juba que vem do Sport, um jogador ruim. Mas óbvio, tem espaço para crescer, o Bahia pegou ele de graça e tal, e todo aquele blá 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 que eu concordo. Bom, visando tabela agora, o Bahia está com 25 pontos na 15ª colocação e o Santos chegou a 24. Um ponto apenas do Bahia, um ponto apenas atrás do Bahia, e o Goiás está com 25, pode ultrapassar o Bahia. O Bahia tem um jogo a mais agora em relação ao Goiás, ao Vasco, América Mineiro e Coritiba também. Bom, acabou se tornando um péssimo resultado para o Bahia, essa derrota num confronto direto e ainda mais jogando na Fonte Nova contra um time que estava em crise, que era a equipe do Santos. Agora, meus amigos, o Bahia vai pegar, deixa eu só ver quem, Flamengo lá, tromba desse tamanho. Se bem que o Flamengo pode poupar, né? Não sei como é que vai ser isso aí. Depois pega o Goiás fora de casa. Mais jogo difícil. Depois tem Inter, Fortaleza e tal. Enfim. Sequência dura para o Bahia a partir de agora. Não vai ter jogo fácil, não vai ter vida fácil, mas a sequência fácil passou. Coritiba, Santos e Vasco. O Bahia perdeu um, empatou outro e venceu o outro. Ficou meio que na mesma de modo geral, né? 4 pontos de 9, aproveitamento próximo de 50%. E aí é aguardar o que é que Rogério Ceni vai conseguir extrair desse time aí a partir dos próximos jogos. Não gostei do jogo do Bahia, sendo bem sincero. Eu vou lançar um aspas aqui que vamos chamar de oportunista e tal. Cara, não é nem questão de oportunista, tá? Mas veja só. Eu vi um time de Renato Paiva correndo muito mais do que correu hoje. Eu sei que é um jogo só, é sensação, mas o time de Renato Paiva, sei lá, era mais intenso no ataque, corria mais. Já o time do Bahia de Sena é um time mais lento, mais letárgico. Não é que é um time mais equilibrado de um modo geral, entre aspas, mas é um time mais lento no ataque. Eu vi um time de Paiva correndo mais. Mas, enfim, a aguardar, ainda tem muito campeonato pela frente, tá? Resultado justo, o Santos mereceu vencer sim. E é isso, tamo junto, abraço aí pra todo mundo, a gente volta mais tarde. Não se iludam com o Luciano Juba, porque ele vem muito mal nessa temporada com o Sport. Não na temporada, mas no recorte recente. Tamo junto, gente, abraço.